Agora a gente vai ver como faz a parte de avaliação nutricional e cálculo das necessidades energéticas para crianças e adolescentes. Aqui na planilha está separado, tá, por criança e adolescente do sexo feminino e criança e adolescente do sexo masculino, mas o formato das planilhas é o mesmo, tá? E você só tem que ver quando você for colocar os dados do seu paciente. Se for menina, colocar nessa aba aqui feminino. Se for menino, colocar aqui em criança e adolescente masculino. Eu vou dar um exemplo aqui usando essa parte de criança e adolescente feminino. Então, vou colocar aqui a data da consulta, a data aqui que eu estou gravando. Opa. Aqui, a data de nascimento da paciente. E aí, veja que aqui ele me dá o cálculo em anos e meses, ou seja, essa adolescente tem 14 anos e 3 meses. Porque isso, né, na área infantil é muito importante, principalmente se a gente está falando de um bebê. Eu poderia estar colocando dados aqui de um bebê de 6 meses, por exemplo. Então, apareceria aqui apenas, né, 0 anos e 6 meses, por exemplo. Aqui eu vou colocar, então, os dados do peso da paciente, estatura em metros, a circunferência do braço, a circunferência abdominal, dobra cutânea tricipital e a dobra cutânea subescapular. Vale lembrar que para criança e adolescente, a gente utiliza as curvas da Organização Mundial da Saúde. Então, a OMS tem 2 programas que você consegue baixar gratuitamente, né, que é o Antro e o Antro Plus. O Antro Plus ele é usado para crianças a partir de 5 anos, crianças e adolescentes, e o Antro para crianças menores de 5 anos. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que ter esses programas. Aqui eu já coloquei o dado, né, da consulta, sexo, a data de nascimento, o peso e a estatura, que no Antro a gente usa a estatura em centímetros, e aí ele vai me dar o Z-score dos parâmetros nutricionais. Como essa adolescente ela tem 14 anos, não aparece mais o peso por idade, só aparece a estatura por idade e IMC por idade. O que eu tenho que fazer? Pegar este valor aqui de Z-score e colocar na planilha. Tá? Então, veja que estatura por idade deu 0,07. Eu vou vir aqui na planilha. Como tem essa adolescente tem 14 anos, eu vou aqui, ó, avaliação nutricional adolescentes. E coloco estatura para idade 0,07, que foi o valor do Z-score. E aí ele já me dá aqui a estatura adequada, tá? Se fosse, por exemplo, tivesse menos 3 a estatura, ele já me daria aqui a classificação baixa estatura, tá? Então, 0,07. E o IMC, o Z-score deu menos 0,49. Coloco aqui também, menos 0,49. E ele me dá que é eutrofia. Se fosse menos 3, por exemplo, daria aqui magreza. Se fossem 3 positivo, daria obesidade grave, tá? Então, ele classifica aqui conforme o Z-score que você encontrou utilizando o programa da OMS. Então, vamos só colocar aqui o correto. Então, essa paciente, ela está eutrófica de acordo com o IMC e com uma estatura adequada. Veja que aqui em cima, né, eu coloquei a circunferência abdominal e aqui também já me dá a classificação, então tá adequada essa circunferência abdominal, que é a relação de circunferência abdominal por estatura, tá? Essa é a referência. Aí aqui a gente vai para avaliação antropométrica do braço e depois percentual de gordura. Então a gente vai usar, né, como é uma adolescente, aqui meninas a partir de 1 ano, eu tenho que selecionar aqui a idade, né? Então lembra que ela tinha 14 anos e 3 meses. Então aqui, ó, 14, o valor aqui eu não preciso mexer, ele já puxou lá de cima que eu inseri. E aí eu tenho que fazer o que agora? Olhar para esse valor, então circunferência do braço foi 26.
ver em qual percentil esse 26 se encontra, igual a gente aprende lá na disciplina de avaliação nutricional da faculdade. Então, o valor de 26, veja, ele se encontra entre o percentil 50 e o percentil 75. Aí eu venho aqui e seleciono o percentil que esse paciente está se encontrando. Então, ele está entre o percentil 50 e 75, que é aqui, ó, o percentil 15 até 85. Seleciono e aí ele vai me dar a classificação da circunferência do braço, dizendo que está normal. Faço o mesmo para CMB, a circunferência muscular do braço. Aqui ele já calculou para mim, não preciso mexer, só preciso selecionar a idade, 14, 21,3, vejo em qual percentil está. Então, 21,3 está aqui também, ó, entre o percentil 50 e o percentil 75. Venho aqui, seleciono o percentil que o paciente se encontra, que está entre o P10 e o P90, e aí ele me dá a classificação aqui, normal. Mesma coisa, né, que aqui já estava selecionado a idade, mas vejam, sempre que eu seleciono a idade, a planilha vai me puxar os valores de percentis correspondente àquela idade que eu coloquei. Então, aqui, 14, puxou. Área muscular do braço corrigida também já está calculado, não preciso mexer, eu só preciso ver esse valor em qual percentil ele se encaixa. Então, aqui o valor deu 29,6, vou olhar aqui, ó, entre o percentil 25 e 50. Seleciono o percentil, ó, então acima de P15, eutrofia é a classificação. E por último, o valor de área de gordura do braço. Então, ele também já calculou aqui. Venho, seleciono a idade, 14, e vejo, 14,2 foi o valor de área de gordura do braço. Em qual percentil se encontra? Ó, entre o 25 e o 50, que o 25 é 12,4, o P50 é 17,7. Então, se encontra, né, o valor dele, dela, né, dessa adolescente, 14,2. Então, se encontra entre o percentil 25 e 50. Venho aqui, seleciono o percentil que ela se encontra, então P90, menor que o P90, e aí, ó, tá aqui a classificação não apresenta obesidade. E a gente faz isso da mesma forma para a classificação das dobras, tá? Então, a gente vai vir aqui também, ó, no caso, né, meninas a partir de 1 ano, o valor da soma das dobras, né, somando tricipital e subescapular foi aqui, seleciono a idade, já tá, e vejo em qual percentil se encontra. Então, ela se encontra aqui entre o percentil 15 e 50. Seleciono aqui, então o percentil entre 15 e 50 se encaixa aqui, ó, entre P15 até menor que P85. Então, a classificação de acordo com a soma das dobras está adequada. E a gente consegue avaliar individualmente a dobra cutânea tricipital e a subescapular também da mesma forma. Ó. O valor foi 15, né, que a gente viu, tá entre o percentil 25 e o percentil 50. A gente seleciona aqui e dá a classificação, tá adequado, tá bonitinha essa paciente aqui. E a subescapular é a mesma coisa, o valor dela foi 8, se encontra aqui, ó, entre o percentil 25 e 50. A gente também muda aqui e ele dá a classificação, adequado. Aí aqui a gente consegue, né, a partir dos 7 anos, tem referência para percentual de gordura, tanto para meninas quanto para meninos. Então, já sai aqui o resultado. Como a soma das dobras dessa paciente é menor que 35 milímetros, a gente vai olhar para cá. Então, ela tem aí 21% de gordura, classificação normal. E aí, aqui a gente já tem calculado a necessidade energética, porque a gente já colocou os dados lá em cima e aí a planilha calcula automaticamente. Então, a gente tem que só olhar para idade, tá?
Então, aqui a gente tem para eutrófico, né? Então, meninas de 9 a 18 anos eutróficas, que é o caso dessa paciente. E aí a gente tem aqui o basal e o ER, e aí a gente tem que olhar para qual desses ERs eu vou usar de acordo com o nível de atividade física dessa paciente. Essa paciente, ela era pouco ativa, então eu poderia usar 2.030 calorias para ela. Se fosse com sobrepeso e obesidade, aí a gente utilizaria aqui.